Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA Diferente, porque aposto em você. Hoje vou fazer algo diferenciado, eu vou trabalhar com uma retomada de tudo que nós vimos até agora. Nós temos aqui essa percepção do que é interpretação. O que é interpretação? Interpretar não significa você somente fazer a leitura de um texto. Você tem o processo de decodificação, que é juntar as letrinhas, decodificar, que é juntar as letrinhas e perceber que ali existe uma determinada palavra, é conseguir fazer a leitura de um texto, mas isso não significa dizer que você compreendeu. A próxima etapa do processo de interpretação é a compreensão. É compreender um texto. Rose, o que é compreender um texto? O processo de você entender. Quando você diz assim, eu entendi o texto, mas não sei exatamente como passar para você. Às vezes acontece isso, né, Yasmin? A gente entende o conteúdo da matéria e diz, meu Deus do céu, eu não sei passar exatamente a matéria. Eu entendi, mas eu não sei passar. Esse saber passar é justamente o último processo da interpretação, que é o interpretar. É quando você decodifica, compreende e consegue externar. Você vai externar ou utilizando um método objetivo ou utilizando um método subjetivo. Só que para esse processo de interpretação, de decodificação, compreensão e interpretação, você precisa ter alguns acordos sociais sendo ali respeitados. E aí, dois tipos de leitura vão ser extremamente importantes. Você vai interpretar de forma objetiva ou de forma subjetiva. Objetiva é quando você identifica a alternativa. Você lê, entende e percebe que naquela alternativa, as questões de ABCD, ou de certo e errado, que naquela alternativa existe uma devida interpretação do texto. Nesse processo de uma interpretação objetiva, você não existe. Os seus conhecimentos, eles não vão ser apreciados. O que vai ser apreciado é exatamente o que estiver no texto, o objetivo do autor. Em uma interpretação subjetiva, aí você já tem o seu envolvimento. Por quê? Eu entendia isso como compreensão e interpretação. A diferença entre compreensão e interpretação seria essa objetiva? Não. A compreensão é você compreender, é você ter um entendimento do texto. Nada garante que este entendimento do texto faça você marcar adequadamente a alternativa. Porque às vezes você entende... Às vezes você entende o texto, mas quer se envolver com o texto, dizendo eu concordo ou não concordo. Exatamente. No texto... mas que você se esforçou para entender. Essa já é uma leitura subjetiva, porque ela vê o que está no texto e traz um conhecimento pessoal. No processo de questão objetiva, você não interfere no texto. Você tem que se validar pelo que está escrito no texto e identificar a relação do que está escrito no texto com a alternativa que está sendo assinalada. Não. As pessoas é que confundem que o objetivo... Você não pode ser objetiva? Quando você apresenta uma opinião, o objetivo, nesse caso, não é ser direta? Ok? Mas as questões objetivas são diferentes das questões subjetivas. As questões subjetivas são as questões abertas. Questão aberta... mesmo que ela seja questões abertas. A questão aberta, mesmo que ela seja uma questão argumentativa ou uma questão expositiva, essa questão depende do seu
Conhecimento subjetivo, Adriana, é a mesma coisa que sujeito. Uma questão subjetiva é uma questão que depende do sujeito, do conhecimento que esse sujeito tem. Você tem uma percepção que auxilia a validar essa informação que eu estou passando no momento em que você vai estudar orações e encontra uma oração chamada de oração subjetiva. A oração subjetiva é aquela que está no lugar do sujeito. Aí, nós temos que perceber o que significa isso aqui, ó, de objetivo. Objetivo pode ser aquilo que é direto, e questão objetiva é aquela de A, B, C, ou aquela de verdadeiro e falso. Veja que nesse momento é uma questão diferente. Eu dizer que é direto, é dizer que eu estou sendo direta, assertiva, específica, que eu posso utilizar a terminologia objetiva para isso. E uma questão que é A, B, C, é ou verdadeiro ou falso, que é uma questão chamada de objetiva também. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Em termos de estratégia de organização de questão de análise de texto, você tem um tipo de questão chamada de questão objetiva, que é aquela questão fechadinha, ABC, verdadeiro ou falso, e questão subjetiva, que é uma questão aberta. Exatamente, exatamente. Quando, no entanto, aí, pegando essa abordagem que é uma coisa e o que você apresentou. Quando, no entanto, e você não consegue ver uma questão diferente lá na prova, mesmo quando não há questões subjetivas, os enunciados para os textos, eles se respaldam no texto. Repare só. Quando eles colocam lá no edital, compreensão e interpretação de texto, eles não estão dizendo que vão apresentar questões subjetivas obrigatoriamente. Eles não vão desvincular a compreensão da interpretação de texto. Porque se você interpreta o texto, é porque você compreendeu o texto. Existem duas disciplinas que são apresentadas em concurso público. A disciplina português, a outra disciplina atualidades. As questões de atualidades, estas sim dão margem a você se envolver, de acordo com o seu conhecimento. Não é se envolver porque você apresenta a sua opinião, não. É se envolver porque extrapola o texto a resposta. Ele pode apresentar o Estado Islâmico, por exemplo, e nas alternativas trazer para no texto o Estado Islâmico e trazer para as alternativas um referencial histórico que não está no texto. Aí, calma. Peraí. Aí é uma questão de interpretação, mas que vai solicitar a você que extrapole o texto. Todas, 100% das questões relacionadas a um texto, se a questão for objetiva, 100% delas, nas questões objetivas, 100% do texto das questões impedem que você extrapole. Você não pode colocar seu conhecimento, não. Seja para compreensão ou para a interpretação. Agora, existem alguns versos, por isso que eu estou falando para você que eu preciso entender, eu preciso fazer a leitura do conceito que você leu, para dizer assim, Adriana, esse conceito está apresentando X, Y e Z. Entendeu? Porque da forma como você está apresentando, não está ficando claro. Não, por exemplo, ela bota uma tirinha lá, né? A banca bota uma tirinha. Aí a tirinha, cada quadro tem 3 palavras. E aí ele vai lá e pede Mafalda, por exemplo, Mafalda. Mafalda, eu sempre errei Mafalda. Eu digo, por que eu erro Mafalda sempre? Eu não entendo isso. Aí por quê? Porque aí eu fui descobrir isso, que compreensão e interpretação, eles entendem diferente. Compreensão, a depender do verbo, você não
Sim. Não Aí, só o que está escrito. mas aí eu preciso ler esse conceito que você apresentou, porque da forma como você, a forma como você está apresentando é equivocada, entendeu? Agora, existem esses dois verbos aqui que sugerem o seguinte: não está explícito no texto, mas por causa de elementos presentes no texto, você pode perceber, ok? Esse é um processo mais aprofundado. Só que quando eles pedem lá na prova, isso é um processo mais aprofundado das etapas aqui de interpretação. É você ter mais conhecimento de mundo, mais leituras que agregam. No entanto, as demais questões, mesmo que elas não estejam relacionadas à inferência ou à depreensão, as demais questões também são consideradas questões de interpretação de texto. Só que elas estão em um nível mais superficial dos explícitos. Entendeu? Você tem referências do explícito, tá lá na cara do texto. Quando eu assisti essa aula, eu consegui acertar algumas questões de tirinha. Por exemplo, porque você tem que ver a imagem. A tirinha está lá. Sim. Mafalda, por exemplo. Aí tem lá a imagem. Tipo assim, um lixo de não sei o que, atrapalhando não sei o que, a Mafalda colando no lixo, alguma coisa assim. Eu tinha que entender, pegar aquele lixo, aquela coisa toda nas tirinhas para fazer a interpretação. Inferir, depreender, imaginar se me pedisse a compreensão. E eu volto a te dizer que é um equívoco. Se alguém indicou que na questão eles se limitam ao processo de compreensão, porque é uma questão de caminho. Se você compreendeu, você não externa. E por que eles botam diferente? Compreensão. Não, porque são questões distintas. Às vezes você compreende o texto, mas não consegue interpretá-lo adequadamente. Para interpretar o texto adequadamente, você primeiro tem que fazer o quê? Compreender. Não é que eu tenha um nível superficial, não é que eu tenha questões de compreensão e questões de interpretação. Na prova, você só vai ter questões de interpretação, só. Se é em relação ao texto, você só tem questão de interpretação. Agora, essa interpretação, ela pode estar pautada no que é explícito e no que é implícito. O que é implícito está relacionado aqui à inferência e à depreensão. Como é que você consegue perceber o que está implícito? Levando em consideração essa próxima jornada aqui de nossa revisão de hoje, que é a leitura conotativa e a leitura denotativa. Muito da inferência e da depreensão dependem de uma leitura conotativa. Porque o que está lá, lembram daquele exemplo que eu passava muito sobre Vitória e Mavi? Se Vitória disser, Mavi, o gatinho está te dando bola, Laura não vai entender. Porque isso é um implícito que depende de uma leitura conotativa. Mas toda leitura conotativa, ela se sustenta em uma percepção denotativa. Ela tem que... Mavi compreende porque Mavi sabe que Vitória está realçando a característica do gatinho, que é a característica do bonito. A ideia do dar bola, a ideia de dar atenção. Então, você tem os implícitos direcionando a uma interpretação. Às vezes, você não precisa disso, você fica no explícito mesmo. Aí, o que se faz? Alguns professores, eu tenho que ver também o vídeo, viu, Dri?
para identificar o que exatamente ela está apresentando, para não indicar, a professora errou sem nem ter visto. Porque às vezes não é. Porque na nossa cabeça, gente, é incrível. Às vezes a gente escuta o que nós queremos e não o que o outro está apresentando. Então, você percebeu, ela usou uma estratégia fantástica que fez você perceber claramente o que é explícito e implícito. Uma boa apresentação e interpretação. Você conseguiu, de acordo com a linha de raciocínio dela, a linha de raciocínio que ela apresentou. No entanto, tanto o explícito quanto o implícito é um processo de interpretação. Um mais superficial e o outro mais aprofundado. Aí você pode, sei lá, vai ver que ela está apresentando esse lado mais superficial como compreensão. Mas não acho que tenha sido isso exatamente, não. O que ela apresentou? O que eu acho que ela apresentou? Não é que seja uma compreensão da banca, porque no enunciado CESP, você não tem uma diferença de compreende-se do texto e interpreta-se do texto. Você não tem essa diferença em enunciado. Entendeu? Agora, você tem verbos que indicam, olha, isso aqui não está explícito, isso aqui está mais profundo. Então, não é o entendimento do que seja compreensão e interpretação de acordo com a banca. Sejam, talvez, porque eu não assisti ao vídeo, talvez seja uma estratégia que ela utilizou para mostrar para vocês, os seguidores, o que é o explícito, o que é o implícito, e aí deu nomenclatura. Por que é importante dar nomenclatura? É uma coisa que eu fico falando para vocês o tempo inteiro. É super importante dar nomenclatura, porque se você não sabe o nome do conteúdo, você não sabe estudar. Por que você não conseguia acertar as questões e passou a acertar as questões após essa aula? Porque você deu nome. Ele coloca compreensão e interpretação, mas eles não estão dizendo que vão cobrar uma questão só de compreensão e uma questão só de interpretação, entendeu? Tanto que esse I é aditivo, entendeu? Aí você encontra, nesse momento, ela te deu o que você estava desejosa, que é justamente a classificação. E dizer assim, olha, eu tenho uma forma de estudar. Como é que você faz explícito e implícito? No lugar de dizer que o explícito e o implícito estão relacionados à interpretação de texto, ela dividiu os níveis, o que é interessantíssimo, porque nós dividimos o nível aqui. Nós dividimos o nível de decodificação como coisas distintas. Mas são níveis de leitura, entendeu? Ok, falamos então, fizemos a revisão então do que é decodificação, compreensão, interpretação, do que é uma leitura conotativa e do que é uma leitura denotativa. Conotativo é o sentido figurado, entram aí as figuras de linguagem. E denotativo é o sentido dicionarizado. Mas para todo o sentido figurado, eu tenho que pensar primeiro em quê? No sentido dicionarizado, porque senão a gente não consegue estabelecer vínculo com o texto. Depois disso, nós vimos as funções da linguagem. Para perceber as funções da linguagem, necessário é pensarmos nos elementos da linguagem. O que é necessário para nós estabelecermos um processo de comunicação? Olha, se eu estou em casa com Vitória, ali aquele pontinho preto sou eu, aqui o pontinho preto é Vitória. Se eu estou em casa com Vitória, necessariamente vai haver comunicação? Não. Eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, mas para que a comunicação ocorra, é necessário que o emissor passe uma mensagem para o receptor. Se eu, no entanto, passar uma mensagem para a Vitória, enquanto Vitória está escutando música com o fone, haverá comunicação?
Não, não haverá comunicação porque o canal ele foi comprometido. Então, para haver comunicação é necessário que o canal esteja livre. O que é o canal? Eu estou utilizando a minha voz para falar com Vitória. Se minha voz não chega até a Vitória, significa dizer que eu não tenho comunicação sendo estabelecida. Mas vejam só, eu tenho isso aqui que nós identificamos como mensagem. Mensagem é o corpo da minha informação. Não é o assunto da minha informação. O assunto da minha informação nós chamamos de referente. Vejam só, a Via, ela gosta do FIFA Mini. É isso aí que ela acabou de falar. Aí ela fala para mim, Lauren e Camila conheceram o fulaninho. Comunica para mim? Não. Por quê? Porque eu não conheço o referente. Então, para a comunicação ser efetiva, é necessário que o receptor e o emissor, eles entendam do referente. Caso contrário, é um xingamento. Nós temos aqui, Via, ela sabe inglês e eu não sei. A mensagem não é o assunto, não. A mensagem é o corpo. É o corpo, é como o assunto vai ser passado. E o referente que é o assunto. Aí Vitória fala para mim algo sobre língua portuguesa. Olha, eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho uma mensagem que é esse corpo, essa apresentação. Eu tenho um referente que é o assunto, é algo relacionado à língua portuguesa. Eu tenho um canal que ela está utilizando a voz, mas Vitória fala sobre isso comigo em inglês. Haverá comunicação? Não. Eu tenho um outro elemento que é chamado justamente de código. Hoje coloquei o código aqui. Aí reparem, para eu ter comunicação, portanto, eu preciso ter tudo isso. Mas eu também, além desses elementos, eu tenho uma situação. Olha, às vezes a comunicação ela só não atinge porque você não está no momento adequado para recebê-la. Então você tem aqui, tem outros elementos que dependem, dos quais dependem o processo de comunicação. A situação que não é exatamente o contexto, que o contexto vai ser aqui, o assunto vai ser o referente. A situação vai contribuir bastante para isso, né? As piadas. Piada hoje, gente. O comediante hoje, não tá fácil a vida do comediante. Porque há 15 anos, nem vou há tanto tempo, há 5 anos, a piada era homofóbica, sexista, excludente, exclusão social. Então se falava e se ria do pobre. Lembram de Caco Antibes? Que falava do pobre. O pior é que você se vê naquela situação. E a gente ainda aí. Mas esse tipo de piada a gente ainda aceita hoje. Mas uma piada homofóbica a gente não tem mais. Não tem mais espaço. Os processos estão cada vez mais recorrentes, né? Porque você acaba... E o pessoal perdendo. Porque você acaba ferindo a ideia de coletivo. Então, não cabe. Muito desrespeitoso. Não cabe mais aquilo. Então, esse texto, essa piada homofóbica, que era tão recorrentemente feita pelos Trapalhões, gente... Gente, só é vocês lembrarem um pouco dos Trapalhões e... mas aí você lembra da repetição e você percebe o quanto eles marginalizavam a mulher, o negro, o gordo e o gay. Mas, gente, hoje, quando eu assisto a alguma coisa antiga de Os Trapalhões, eu penso, nós ríamos. Meu Deus, como a sociedade mudou para melhor. Nós achamos que a sociedade mudou para pior, mas não. No momento que não cabe mais para o coletivo esse riso da piada,
Aí, se você não ri mais da piada, e a intenção dessa mensagem do corpo, do nordestino era muito estilo de piada. Hoje o nordestino ele já se posiciona, ainda tem muita marginalização, mas já não tem tanto riso quanto, né? Então, se você encontra uma mensagem nesse corpo do meu processo de comunicação e já não ser efetiva, porque o emissor passa aquela piada e não atinge mais o receptor. Você tem uma interferência, não, isso aí é muito mais a situação. Por isso que eu estou falando que tem elementos da comunicação que não são traduzidos ainda pelos elementos fundamentais que são apresentados em funções da linguagem. A situação é um desses elementos, porque você precisa perceber se a situação possibilita a comunicação efetiva. E no caso hoje, como a sociedade mudou essa piada... o conceito é tão complexo de apresentar, deixa-me ver. Você pode colocar um outro elemento da comunicação. Da comunicação. Não, cara. É a situação que às vezes impede a efetiva comunicação. Exemplo: piada homofóbica. A sociedade não permite mais piadas que depreciem a mulher. Em Os Trapalhões havia uma personagem que era... o Nazareno. E aí Nazareno dizia calada. E a mulher de Nazareno era muito feia, era muito submissa. Nazareno, Ave Maria, humilhava aquela mulher que era um absurdo. Então, havia uma violência psicológica muito forte. Então, você acaba tendo uma sociedade que ampara e que apoia. Se você assiste na TV um homem humilhando, fazendo uma pressão psicológica, dizendo que a mulher é feia, mas tu é feia, não sei o quê, você vai poder fazer isso com sua esposa? Então, o lugar em que a mulher era colocada, os Trapalhões, eles valorizavam muito a beleza física e a falta de conteúdo feminino. Então, as mulheres, elas... as bonitonas, ele ficava com as bonitonas, as altas, então você loiras, altas, magras, então você acaba firmando um estereótipo. E aí, se uma que não estivesse dentro daquele quadro estético aparecesse, ele desprezava. E não era nenhuma questão sutil, não, gente, era explícito, né? Mas vamos lá. Último momento dessa revisão, que me estendi mais do que o que eu poderia, mas gostei, mas me estendi mais do que eu poderia, é o processo aí do que nós estamos verificando, que é o processo de coesão e coerência textuais. Vimos que são coisas diferentes, mas são elementos que se auxiliam bastante. A coesão é a ligação, é uma percepção extremamente visual de como os elementos estão sendo ligados. A coerência é a lógica. Como é que se estabelece coesão textual? Nós temos uma coesão textual chamada de lexical, ou seja, aquela estabelecida pelos vocábulos que são utilizados, e uma coesão textual chamada de gramatical, é a concordância,
a regência, a relação estabelecida entre as frases por causa da conjunção, a relação anafórica, catafórica, enfim. E ficamos de fazer alguns exercícios. Finalmente, vamos para a hora da aventura, né? Ó, vocês vão fazer esse aqui. Não esqueçam, só para... nós temos a anáfora, a catáfora e o deítico. O que é deítico? É um apontar na situação. Pegue isto, aquilo, eu quero esse. E a anáfora é quando você tem uma palavra que se liga a outra palavra, ok? Anáfora se liga a uma palavra que é anterior e catáfora é uma palavra que está na sequência. Vocês vão fazer... São 5 questões, né?